Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira e sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 29/10/2020, às 19 horas e 19 minutos, depois de um bate-papo que tivemos aqui sobre a prova que os alunos fizeram. Nós estamos aqui iniciando a gravação deste meu encontro, meus queridos amigos e alunos do sexto período, quase sétimo período, né, gente? Já tá com o pezinho lá, né? Sangue de Jesus tem poder, tá acabando. Vai dar certo, vai dar certo. No que diz respeito a esse encontro, nós iremos abordar uma matéria de suma importância: execução de alimentos. Meu Deus do céu, sangue de Jesus. Tem gente que até passa mal só de escutar falar isso. É o que eu brinco. A cada 10 homicídios no Brasil, um vira prisão. A cada 10 pensões atrasadas, 15 viram prisão. Porque a pessoa tem hora que ela é presa mais de uma vez só para ela aprender. É assim mesmo, nós vamos ouvir aqui, então tem que ficar atento. Combinado? No que diz respeito ao encontro, já está disponibilizado para vocês o material de apoio deste nosso encontro lá no Pincel Atômico, para meus alunos da Prominas. Ah, um detalhe, essa aula está sendo inteiramente gravada, como comunicado a todos. Eu vou disponibilizar no Pincel Atômico para os alunos da Prominas e para os alunos da Prominas e para todos os meus alunos, também vai estar disponível lá no meu canal do YouTube logo mais, tá bom? Em relação ao material de apoio, eu peço só uma desculpa, porque na hora que eu fui verificar agora, depois que fala do cumprimento de sentença aí, já pula para o artigo 915, que está em barros de execução. Isso é importante, mas não agora, é um pouquinho à frente, tá bom? A nossa aula, a execução, ela vai estar entre os artigos 911 e 914. Foram alguns, foi um erro meu ao colocar no arquivo para vocês. Eu peço desculpa, são só 3 pequenos artigos, depois eu mando para vocês, combinado? Mas só para vocês saberem, só na parte de execução. O resto está correto. A parte que tem aí o cumprimento de exigibilidade de obrigação de prestar alimentos a partir do artigo 528. E já antecipo, viu, pessoal? O mais importante é ele, porque o próprio artigo que trata de execução, 911, 12 e 13, ele remete aos artigos do cumprimento de sentença. Tá bom? É só uma observação. No que diz respeito ao encontro passado, só para relembrar, o que nós tratamos, pessoal? Semana passada tiveram uma semana aí tranquila, não me encontraram, né? Para ficar saudade, ficar só descansando, fazendo uma prova todo dia. Mas na outra semana, nós tivemos a aula de execução da Fazenda Pública e contra a Fazenda Pública. Vocês se lembram disso? Nós tratamos da execução contra a Fazenda, lá no artigo 910, e falamos da execução quando é feito pela Fazenda, quando vimos alguns pontos da Lei de Execução Fiscal. Hoje, nós vamos dar continuidade em uma execução especial, que é a execução de alimentos. Primeiro detalhe, alguém aqui sabe o que é alimentos? Sim ou não? Para que serve alimentos? Vocês já tiveram direito de família, gente? Sim ou não? É a pensão Direito... alimentícia? Sim, pensão alimentícia, alimentos como um todo. É. Você já tiver direito de família? Direito de família? Não. É, é uma matéria de direito civil. Vocês ainda não tiveram, não, né? Renato falou aqui, Maria Tereza não. Tá, vocês vão ter ainda, mas já vão antecipar. Para que serve alimentos? É para comer, gente? Sim ou não? Não somente. E esse já é um equívoco que eu quero que não tenham aqui. Nós somos técnicos, né, gente? Nós temos o conhecimento aprofundado do direito. Os alimentos, eles servem para custear todas as necessidades do alimentando. A alimentação é uma das necessidades, mas também tem vestuário, também tem a questão que envolve transporte, moradia, lazer, também a oportunidade de ter qualquer contato ou vínculo com o Clube Atlético Mineiro, isso a gente tem que falar, que é uma garantia que tem que ser preservada, né, gente? Deus é mais, né? Sua imagem está toda borrada. Borrou a imagem? Tá. Para vocês também, pessoal? Eu não sei se às vezes é só para mim. Para mim também borrou. Deixa eu tentar sair aqui. Um minutinho, eu vou sair e voltar. Pode ser, pessoal? Só para ver se resolve. Combinado? Uhum. É o dedo mesmo, que a sua imagem está perfeita, Ti. A internet que oscila. Ah, tá.
Voltou a imagem? Me falem aqui. Voltou, né? Voltou. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está me assistindo. Nós voltamos, nada vai nos impedir de dar prosseguimento. Sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Vão tirar esse trem, vai a internet seguir até o final. Deus protege Jesus. Nós temos que fomentar o conhecimento. Ó, pra você ver, é só falar de alimentos, já começa a dar essa bagunça, essa emoção. Alimentos é assim, nós vamos ver, tá bom? Tirando esse momento de emoção que tivemos aqui, sangue de Jesus. Pessoal, nós falamos que para desmistificar, os alimentos não é só para comida, né, gente? Também é para outras necessidades. Alimentos não é só para o filho, não, viu, gente? Vocês vão ver isso, então, em direito de família. Alimentos pode ser dos pais para os filhos, mas também pode ser devido pelos avós aos netos, também pode ser devido entre os filhos para os pais, filho pode dever alimentos para os pais, como também netos para os avós. Eu vou falar baixinho aqui só para ficar entre nós, viu? Também pode ser pago para ex-esposo e ex-esposa, viu, gente? Meu Jesus. Netos têm que para os avós? Alimentos, sim, se os avós necessitarem, os netos também têm obrigação alimentar. Entende? Já é, porque a gente só tem a questão na cabeça que é pro filho. Não, pros netos, pros avós, pros pais, ex-marido, ex-esposa, se divorcia, pega com Deus, vai seguir a vida e ainda tem que pagar a pensão. Sangue de Jesus tem poder. Isso acontece. Nós tivemos um escritório recentemente que foi solicitado. Nós conseguimos que não fosse pago. Tá bom? Pessoal, isso acontece mais do que vocês podem imaginar. Um detalhe, pode ser devido a alimentos para o esposo, mas também para a esposa. Os dois, viu? Não tem preconceito, não. Não é só mulher que precisa de alimentos, não. Toma vergonha na cara. O homem precisa de alimentos também, se tiver necessidade. É lógico que ex-marido e ex-mulher não é tão de conseguir. Minha esposa está escutando tudo, viu, Débora? Tá escutando tudo aí, ó. Tem que ficar esperto. Não, João? Você fala assim, oh, meu Deus do céu, moça, por favor, eu tô assistindo a aula, dá licença, né? É mais ou menos assim, né, João? Pra fora não quer ir, não. Fala assim, ó, não me coloquem maus lençóis. Mas, meu amigo, o que acontece é devido, sim. Maria Fernanda aqui, meu marido está ouvindo. Meu Deus, então todo mundo tá esperto aí, esposas. Só que tem um detalhe, pessoal. Isso não é tão fácil, né? Um ex-marido e ex-esposa tem que comprovar essa necessidade. Vou dar um exemplo. Normalmente é fixado em tempo. É um tempo que se paga alimentos, salvo quando já é uma vida inteira. Aquela Stephanie Brito, atriz, ela conseguiu uma pensão de R$50 mil por mês durante 2 anos, quando ela se divorciou do Alexandre Pato. É o que se comenta. Por quê? Porque ela abdicou de trabalhos, ela foi para a Itália, teve toda uma justificativa, tá bom? Não vai ficando feliz não, porque também não é fácil não, viu, gente? Toma vergonha na cara. Vamos lá, voltando aqui, tirando esse momento revolta na realidade. Brincadeiras à parte, antes de começar a falar da execução de alimentos, a gente tem que entender o que é o alimento. E por isso era necessário que eu iniciasse esse bate-papo falando com vocês. Eduardo, deixa eu te perguntar. Pode me falar, Maria. Os pais são aposentados e eles resgatam o dinheiro deles todo fazendo os empréstimos. Os filhos são obrigados a sustentá-los? Teoricamente, comprovar a necessidade tem que sustentar. É lógico que tem que ter um processo, né? Não é tão fácil, tem que justificar. Um detalhe, você falou de empréstimo, se é aposentado, ele não vai poder usar totalmente essa desculpa, porque o próprio INSS limita empréstimos a 30% do que recebe, né? Teoricamente, você não consegue ter uma linha de crédito que ultrapasse 30% do seu rendimento mensal quando você é aposentado. Principalmente se você está falando de consignado, que é descontado em folha. Tá vendo? O consignado, ele tem uns juros menores, por quê? Porque ele tem a segurança que vai descontar direto na folha.
Mas se deixasse também, o povo ia pegar empréstimo e ficar com 100% comprometido. E não é esse o objetivo. Mas se tiver necessidade, Maria, avós têm direito de pedir alimentos aos netos. Quem é seu neto? Quem é seu neto? O seu neto é o maior sócio da Walt Disney Company. Você vai pedir alimentos para ele? Claro que não. Você vai primeiro vir com carinho. Ô, meu neto, tudo bem, meu amor? A avó sempre te amou. Se ele não falar nada, você fala, seu bandido, vou colocar você na justiça. O avô pode, a avó também, tá bom? Maravilha? Por exemplo, pessoal, eu, hoje, consigo alimentos para alguém pela minha situação financeira? Claro que não, tá mais fácil o Estado me fornecer um alimento. Vocês não acham, não, pessoal? Sangue de Jesus. Só que, deixa eu deixar claro para vocês. Os alimentos, eu estou dando um pouquinho de uma ênfase em matéria que é de direito civil, mas é porque para vocês compreenderem. Vocês já tinham tratado de alimentos alguma vez? Sim ou não? Então é importante então eu fazer essas pinceladas lá no direito civil para vocês compreenderem aqui. Para fixar alimentos, não fixa de forma desequilibrada não, viu, pessoal? Existe um binômio chamado necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga. Então, para fixar o valor dos alimentos, vai ver a necessidade de quem está pedindo e também a capacidade financeira de quem vai pagar. Se a pessoa tem uma condição financeira muito elevada, a tendência é que os alimentos sejam fixados em valores maiores. Simples assim. A Maria Fernanda falou assim, professor, uma coisa que não entendo. Em uma guarda compartilhada, onde a criança fica 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, mesmo assim ainda cabe pensão, tendo em vista que a criança tem despesa na casa dos dois. Maria Fernanda, guarda compartilhada não exatamente quer dizer 15 dias na casa de um e 15 dias na casa do outro. A guarda compartilhada é o que hoje tem se determinado em regra nos tribunais, é a possibilidade dos pais, de forma conjunta e igualitária, participarem das decisões da vida do filho. Mas mesmo nas situações de guarda compartilhada, se determina qual a residência fixa do menor, ou com a mãe ou com o pai. Normalmente é com a mãe, mas, por exemplo, eu já tenho caso no meu escritório que ficou com o pai. Tá bom? Então, por isso que tem sim a necessidade da questão da prestação de alimentos. Lógico que dentro de um processo, né, se ocorrer, igual você colocou aqui, Maria, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, a tendência é que se compense valores. Nos 15 dias fica com o pai, nos 15 dias não fica. Mas se não for assim, o juiz vai sim fixar o valor da pensão para o pai e para a mãe, porque os alimentos, principalmente para os menores, ninguém está nem aí para o pai e para a mãe. Nós temos que ser verdadeiro. A preocupação é uma criança, é um adolescente, que por muitas vezes está no meio de uma briga de um pai, de uma mãe, que estão se divorciando, e que ele não pode ser privado das garantias que ele tem por ser filho daquelas pessoas. Entendem? A minha dúvida foi só em relação a isso que eu estou te falando. É porque tem uma situação na família onde a criança fica um dia na casa do pai, que é o dia que a mãe trabalha, e não tem condições de olhar. Aí ela vai dar o plantão dela, volta no outro dia, que aí ela fica até o próximo plantão, que é de dia sim, dia não. Só que aí, as mesmas despesas que ela tem com ela, na casa dela, ele tem com ela na casa dele. Ou seja, a mãe, além de receber a pensão, né, para poder, que cuida dela nos dias, ainda ele cuida da menina nos dias que ela está no trabalho. Só que tem um detalhe, essa é uma outra luta que nós não podemos ter. A pensão não é para a mãe. A mãe recebe na conta dela por ser uma criança. Entenda, o casal, quando se divorcia, a criança tem o direito de ter uma equiparação no nível financeiro dos pais. Sim, mas é isso que eu estou falando. Os dois trabalham. Mas se tem uma financeira, Maria, que, por exemplo, os dois trabalham, minha ex-esposa ganha 2.000, eu ganho 20, eu estou dando só um exemplo de diferenças grandes de valores. O meu filho, ele tem que ter um padrão de vida dos dois pais. Então, muitas vezes, o pai vai continuar pagando um valor para manter o nível de vida dos filhos. Ah, sim, agora eu entendi. Nesse caso aí, que seria por questões de
talvez um tenha situação financeira diferente. Normalmente é isso, entendeu, Mari? O filho tem o direito de ter o mesmo padrão dos dois pais. Por isso, muitas vezes, que fica em plano, provavelmente por alguém ter um desequilíbrio no que diz respeito a rendimentos, valores que recebe por mês. Tá bom? Sim, agora eu entendi. É porque, tipo assim, fica essa dúvida, porque, assim, na verdade, se a responsabilidade é dos dois, e já que ele, nos dias de folga, ou quer dizer, nos dias de trabalho dela, fez esse acordo em ficar com a criança, ou seja, a criança tem as despesas em ambas as casas, né? Então, seria um valor que deveria ser fixado para os dois, entendeu? O tipo de responsabilidade dos dois. Mas eu entendi. Mas você entendeu agora de você, né, Maria? Entendi. E por que eu estou conversando com vocês? Porque vocês me falaram que não tiveram alimentos e nem tiver direito de família ainda. Então, é importante porque quando a gente fala de alimentos, sempre tem um vizinho lá na rua que ele conseguiu 5 mil reais. Aí o outro vizinho consegue 50 reais. Ah, por quê? Tem toda essa complexidade, é caso a caso, vai ter que analisar, a idade dos filhos diferencia, a capacidade financeira também, e gera muitas dúvidas. O que hoje nós vamos explicar é as dúvidas que podem surgir se alguém deixar de pagar alguma coisa. Primeiro, vamos falar do cumprimento de sentença. Que cumprimento de sentença é esse, Eduardo? Cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. Começa lá onde? No artigo 528 do nosso CPC. Está aí no nosso chat. E olha como é que já é forte. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, porque pode ser, pessoal, só uma observação, que já tem uma sentença ou uma tutela de urgência que fixou alimentos provisórios. O que é alimentos provisórios? Aqueles alimentos que o juiz já fixa durante o processo, porque a criança, aquele alimentando, seja idoso, seja qualquer pessoa que seja, ela tem que ter um valor recebendo, porque o processo pode demorar 1 ano, 2 anos, e aí a pessoa fica sem comer nesse tempo, gente? Fica sem morar, fica sem vestir? Claro que não. Normalmente, em ações de alimentos, se fixa também alimentos provisórios, aqueles que são fixados durante a caminhada do processo. Voltando aqui, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então, olha para você ver. Aqui é diferente das outras execuções. Por isso que é uma execução especial, um cumprimento de sentença especial. Porque no outro é assim, pague, entregue a coisa, cumpra. Aqui, o executado, ele tem 3 situações em que ele pode fazer. Primeira delas, pagar a dívida em 3 dias. Está devendo R$1.000. O que você tem que fazer? Pagar os R$1.000. Tranquilo? Segunda situação, provar que você já pagou. Vamos dar um exemplo. Maria Tereza, que eu estou vendo aqui no vídeo, a Maria Tereza hoje, o Leandro, gostei de ver, ó, todo mundo, eu quero um dia todo mundo aí com esse vídeo, viu, gente? A Maria Tereza iniciou uma ação de alimentos falando que eu estou devendo alimentos para os nossos filhos de R$3.000. Eu viro e falo, Maria, você está ficando doida? Você endoidou, Maria? Aqui o comprovante, estou provando que eu fiz. Se eu provo que eu fiz, maravilha. Tá bom? E a terceira situação é eu justificar o porquê não consegui fazer. Entende? Aí eu virar e falar, excelência, no dia do pagamento eu fui roubado e aqui está o boletim de ocorrência, eu tomei um tiro, estou no hospital, eu tive acidente, alguma coisa que justifique o não pagamento. Tá bom? Só que é meio difícil. Por quê? Enquanto não tem uma decisão judicial alterando o valor dos alimentos, ele é devido. Ah, Eduardo, mas eu estou apertado, eu fui demitido. Corre e ajuiza uma ação para alterar, para mudar os alimentos. Porque enquanto não existe uma ação revisional de alimentos, o valor é devido todos os meses. Ah, mas eu estou demitido. O problema é seu. Está devendo. Então, corre para fazer uma ação revisional. Combinado?
Tô vendo aqui, o Luciano também apareceu. Show de bola. Tô gostando aí até nisso, gente. Todo mundo. Tá bom? Oi, professor. Bem-vindo. Pessoal, vamos entender que aqui é bem rápido. É 3 dias. Não dá nem para respirar. Maravilha. Já bate o coração, ó. Ai, meu Deus, começou até a bater mais forte. Só que esse artigo ele é tão importante que ele é emitido e ele tem 9 parágrafos. E nós vamos tratar de todos, tá bom? Jamil falou assim, ainda tem a situação de quem paga mal, paga 2 vezes. Exatamente, ué. Se você pagou, eu dei o dinheiro na mão da mãe do meu filho, mas não tem um recibo, meu irmão, minha irmã, você vai ter que pagar de novo, senão vai ser preso, sim. Então, pelo amor de Deus, paga com recibo. Por quê? Você só comprova pagamento com recibo. Ou com comprovante de transferência, ou com comprovante de depósito, tem que ter o documento, tá bom? Falando do nosso CPC, o parágrafo 1º, coloquei aí para vocês no chat, fala que caso executado no prazo referido do CAPT não efetue o pagamento, não prove que o efetuou, ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando no que couber o disposto no artigo 517 do CPC. O que é isso? A execução de alimentos, o próprio juiz já vai determinar se não for pago, se não justificar ou se não comprovar que pagou, que proteste o nome. A certidão do 517 é aquilo que eu falei para vocês que eu uso em todo o processo de execução ou de cumprimento de sentença. O que é, pessoal? Levar aquela decisão para o protesto, protestando o nome daquele executado. Tá bom? Maravilha. Estamos vendo aqui que não tem brincadeira não, né, gente? Vamos para parágrafo 2º. Somente a comprovação de fato que gera impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Eu não paguei, excelência, porque o Clube Atlético Mineiro foi campeão e eu fui num bar, bebi e meu dinheiro acabou. Gente, por mais seja louvável você ser um atleticano, e isso a gente tem até que aplaudir aqui, parabéns. Gente, toma vergonha na sua cara. É absoluto. Gente, eu vou dar alguns exemplos de impossibilidade absoluta, tá bom? Coma, morte, possuição demoníaca, só coisa que realmente não dava, né? Eu tô aqui exagerando, mas, gente, impossibilidade absoluta são aquelas que a gente falou. O Samuel até falou aqui, deu os exemplos. É o quê? Tive acidente, fui roubado, tomei um tiro, fui sequestrado. Não é brincadeira não, viu, gente? Samuel falou que título do Galo. Gostei, me pegou nessa daí, viu? Fiquei, show de bola, mais ou menos. Não podemos brincar com o Clube Atlético Mineiro aqui, todo mundo sabe, a gente não fala muito de futebol aqui, né? Sem essas conversinhas de futebol, né? Sempre quando é prejudicial ao Atlético, combinado? Brincadeiras à parte. Pessoal, tem que ser absoluto. Tô vendo aqui, Maria Fernanda apareceu pra gente aqui na câmera, meu Deus, hoje eu já tô até meio sem saber como é que eu lido, viu, gente? Vocês estão me deixando mal acostumado. Na próxima aula, se não tiver todo mundo aí, vocês vão ver. Vou falar com o Tiãozinho, viu, Fernanda? Tô gostando, todo mundo aí, show de bola, tô feliz de revê-los. Pessoal, em relação aqui à questão, até aí você fala assim, nossa, execução de alimentos, meu Deus, Jesus. Ô moço, ô moça, agora que a parada vai ficar mais séria. Vocês já ouviram aquele ditado? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Sangue de Jesus tem poder, tá aí, parágrafo 3º. O parágrafo 3º fala, se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, então toma muito cuidado, viu, gente? Porque se você justificar e o juiz não aceitar, olha o que acontece com você. O juiz, além de mandar protestar seu nome, então ainda vai protestar seu nome, né? O que acontece, gente? Ele vai só de boa decretar sua prisão por 1 a 3 meses. Meu Deus do céu. Já bateu a emoção, né? Não tá bonito. Meus amigos, no que diz respeito à questão, tô vendo que a Maria Fernanda tá
tá bonita demais, tá show de bola, participar aqui, eu tô feliz, viu? Pessoal, pode ser preso, viu? É o único caso de prisão civil que tá valendo no Brasil. Pergunta, atrasar pensão, não pagar pensão, dá prisão? O que vocês acham? Falei com vocês antes da aula, aquela música maravilhosa, se eu pudesse eu colocava aqui. Que foi que eu fiz, aquela poesia, para você mandar os homens aqui vir me prender. Uma música, não sei se é de Calcinha Preta, não sei se é de Aviões do Forró, mas sei que tocou no coração de muitos brasileiros e brasileiras quando escutaram, a lágrima descia nos olhos. Por quê? Porque não é brincadeira, gente. Pensão prende mesmo, tá bom? Maria falou aqui, Calcinha Preta. A calcinha é nossa. Aquela música, show de bola também, né? Essa prisão é tão séria que ela é em regime fechado. Se já tiver direito penal, você sabe a diferença de regime aberto, semiaberto e fechado, né, pessoal? Regime fechado é onde? É lá no sistema penitenciário. Lógico que não vai te colocar com os presos comum, não, gente. Você vai ficar num lugar diferente, lógico. Mas não é brincadeira, não, gente. Alguém aqui já foi no sistema prisional? O treino não é fácil, não. Um dia que você for, você já dá uma... Você vê um ambiente como é diferente. E aqui o parágrafo 4 deixou claro que essa prisão vai ser em regime fechado, devendo ficar separado dos presos comuns, né? Até por motivos óbvios. Isso é uma prisão civil, tá bom? Vendo aqui o Wagner falando. E quando paga uma parte... Wagner, não pagou totalmente, está devendo alimentos. Vai ser cobrado. Tá bom? Jamil falou, Bruno levou a turma em Francisco. Então, vocês já tiveram contato, foi com de segurança máxima logo. Aqui não tem brincadeira, não. É chute, é voador, já entrar lá no top. Vocês foram no RDD lá? Regime disciplinar diferenciado, se chegaram a entrar no RDD, é bem tenso, né? Pessoal, em relação aqui à nossa situação, o parágrafo 5º fala que o cumprimento da pena não exime o executado no pagamento das prestações vencidas e vencidas. O que quer dizer isso? Ficou preso 3 meses, vamos pensar o maior prazo. Não quer dizer que você está livre desses 3 meses, não, viu? Você está devendo. Ai, meu Deus, como assim? Ah, mas eu fiquei preso. Oh, que triste, que tristeza. Vai ter que pagar. Simples assim. Tá bom? Por quê? Porque senão viraria brincadeira. Eu tive um cliente falando, pode me prender quantas vezes eu quiser, doutor. Eu falei, uai, então para que você está me contratando, demônio? Dá vontade de falar isso com a pessoa? Ué, você pode prender quantas vezes, fica lá quieto, que você não gasta pelo menos com o advogado, ué. Mas tem gente que é mais ignorante, né? Vamos falar a verdade? Pessoal, mesmo cumprindo a pena, não quer dizer que você ficou isento da dívida, não. Você só foi preso, você está devendo do mesmo jeito. Então continua devendo, e se atrasar de novo, vai ser preso de novo. Ah, eu fui preso uma vez, posso ser preso outra vez? Se você estiver devendo, você vai ser preso 35 vezes se precisar. Vai morar mais tempo no sistema penitenciário do que na sua casa. Ou então você começa a pagar. Tranquilo? É agressivo desse jeito, tá bom? Como é que eu faço para não ser preso, então, Eduardo? Vamos lá. Chegou o dia do mês que você tem que pagar. Se você pagar, você não é preso. É assim que faz, tá bom? Resumi para vocês de uma forma mais simples. É assim. Pagando. É tanto que o próprio parágrafo 6 fala, o juiz vai suspender o cumprimento da ordem de prisão se for pago o valor. Tá bom? Quanto que eu posso pedir para fazer o cumprimento de sentença da prestação de alimentos com prisão? O parágrafo 7 fala que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem ao longo do curso do processo. Detalhe, eu começo com até 3, mas se demorar 1, 2 anos, vai só aumentando. Vou dar um exemplo para vocês verem como é que isso é sério. Eu tenho um cliente que me procurou, Eduardo, eu quero fazer uma execução de alimentos. Falei, show de bola. Começamos. O pai pagou? Não pagou o primeiro. Eu já estava entrando, teve um conflito, depois eu entrei.
Fizeram um acordo na época e ele ficou de pagar 30 mil. Gente, ele não pagou os 30 mil nem os outros meses. E foi seguindo a vida. Só que a ação já tinha sido iniciada. Concordam comigo? Qual o valor da dívida? Ele foi preso. Liga para mim, o advogado. Vamos fazer um acordo, filho? Agora. Vamos fazer um acordo. Acordo é vida. Eu quero acordo. Meu nome é Eduardo Acordo Ferreira. Eu quero fazer acordo. Doutor, qual o valor do acordo? 128 mil. Eu falei, como assim? Eu falei, doutor, 5 anos, né? Juros todos os meses. Não pagou nenhum. Multa. O que ele já devia. Doutor, ele não tem o dinheiro. Eu falei, tudo bem. Vai ficar os 3 meses lá preso e depois a gente continua a cobrança. E se atrasar de novo, a gente inicia o pedido de prisão de novo. Ele ficou preso 1 dia, 2 dias. Pagou meu cliente. É eficaz ou não? Claro que pagou, meu cliente ficou feliz, sim ou não? Demais. Eu fiquei feliz muito pelo meu cliente. Pena que, você sabe, minha situação financeira, né, gente? Não é fácil. Imagina. Mas isso são casos raros, chegar à execução em valores tão elevados, né, pessoal? Principalmente porque na nossa região não tem alimentos tão vultuosos. Só que isso é muito sério. Porque o novo CPC, porque antigamente você tinha que ter 3 meses atrasados para poder pedir prisão. Vocês repararam que mudou a letra da lei? Falou até 3 meses. Você sabe o que quer dizer isso? Se você tiver 1 mês atrasado hoje, você pode ser preso. Consegue entender isso? Porque antigamente, lá no CPC de 73, você, para ser preso, você tinha que ter atrasado quantas prestações? 3. Aí tinha gente que estava atrasado 2, na hora que ia vencer a terceira, pagava essa. Ficava com 2. Ia vencer a terceira, pagava essa. E sempre ficava com 2 e não podia ser preso. O novo CPC, não. Falou que para prisão pode ser até as últimas 3. Até quer dizer o quê? 1 mês eu posso pedir execução com prisão. Sangue de Jesus tem poder. Por isso que eu falo, brinca com pensão não, tá bom? Deixa claro aqui que também, se for do interesse do exequente, ele pode fazer o cumprimento de sentença sem prisão. Fazer o cumprimento de sentença com a caminhada de um processo de execução de quantia certa. Pode ser que não tenha prisão. É direito do exequente, tá bom? Só que o que acontece? É interessante ter prisão, viu, gente? Eu falo com vocês a verdade. Por quê? Você sabe o que eu faço com alguns clientes? Eu pego os últimos 3 meses, faço execução com prisão, e os outros meses, que são mais antigos, eu faço uma execução normal. Eu faço uma, mas pelo menos prendo ele aqui. A prisão do devedor, ela realmente é algo que incentiva muito o pagamento. É incrível. Ninguém tem dinheiro. Ninguém. É só ser preso, surge o dinheiro na hora. Surge carro, surge moto. Porque, pessoal, realmente é uma exceção, né, gente? Ô Eduardo, explica exatamente essa parte aí dessa prisão. Fica no sistema penitenciário, numa cela onde tem presos civis. Sim, não com relação a esse artigo 8º. O parágrafo 8º? Ah, é que se você não quiser que tenha prisão, Maria, só está falando assim. Você pode fazer cumprimento de sentença para os alimentos sem pedir prisão, só cobrando um valor. É porque tem... Aí ele vai pagar? Mas tem... mas se você está pensando num devedor que não tem patrimônio, né, Maria? Sim. Vamos dar exemplo, nós estamos pensando num devedor pobre, sem dinheiro. Eu pensei pelo pobre. Tá difícil. Vamos pensar no devedor rico, né? Nós queremos devedor rico. Concorda comigo? Você concorda comigo que se tem patrimônio? Teoricamente, até porque é um desgaste, né? Do filho, do neto, do avô, do pai. É um desgaste. Você pode virar e falar, eu quero que seja pego o patrimônio. Se tem patrimônio, Maria, concorda comigo que seria uma questão plausível? Então é por conta disso, tá bom? Entendi. Antônio falou aqui, mas não configura bis in idem, sendo ele preso pela mesma dívida? Não, porque a dívida que ele está preso, Antônio, é dos últimos 3 meses. O outro processo é outra dívida. É dos outros meses para trás.
A execução com prisão aos 3 meses e para frente. Tudo que é para trás é outra dívida, é outra obrigação. Consegue entender? Vamos imaginar, você está devendo 12 meses, eu pego os 3 para prisão, e os outros 9 é outra obrigação, você continua devendo esses outros 9 meses. E vou para uma outra execução. São questões diferentes. Conseguiu entender, Antônio? Só colocando aqui também, me fala aqui se conseguiu entender, senão eu repito, tá bom? Lá no parágrafo 9º fala que além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, no que diz respeito aqui ao CPC, ainda informa que o exequente pode promover o cumprimento de sentença ou decisão que condene o pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu domicílio. É uma garantia de possibilitar que se faça a execução no domicílio do exequente, porque é uma forma de facilitar para ele essa busca pela satisfação desse crédito alimentar. Tá bom? Quero saber. Estamos no artigo 528. Estou vendo aqui o Antônio falou ok, maravilha. Tá me entendendo até agora? Sim ou não? Já pegamos o cofre para moeda, para não atrasar a pensão? Sim ou não? Sim. Deu mais? Maravilha. Pessoal, estou vendo aqui, Luciano falou que sim, João também sim, Denilson falou que sim, maravilha então. Pessoal, vamos seguindo. Meu Deus do céu. Eduardo, um artigo pegou quase toda a aula nossa? Sim, porque ele é tão importante que a gente precisava ver com essas minúcias, tá bom? No que diz respeito à nossa caminhada, vamos falar uma coisa interessante. É funcionário público? É militar? Trabalha em empresa? Vamos lá estudar o 529. Sangue de Jesus tem poder, você não tem respirado, não. Quando for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, ou empregado sujeito à legislação trabalhista, o exequente poderá requerer o desconto na folha do pagamento referente à pensão alimentícia. No que diz respeito a isso, o parágrafo 1º do 529 fala que ao proferir a decisão, o juiz vai mandar um ofício à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, realizar o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. No que diz respeito ainda a esse 529, o parágrafo 2º informa que o ofício vai conter o nome, o CPF, os dados do exequente e do executado, e qual a importância que vai ser descontada mensalmente e por quanto tempo, e em qual conta vai se depositar aquele valor que está sendo descontado da folha do devedor. E ainda, no parágrafo 3º, fala que sem prejuízo dos pagamentos dos alimentos vincendos, o débito objeto da execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado de forma parcelada nos termos do artigo do caput desse artigo, contando que, somada a parcela devida, não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. Meu Deus, João mandou aqui, meu Deus, agora o bicho vai pegar. João, o bicho já pegou, não estou falando, sabe que você... A parada tá sinistra. O que quer dizer isso? Se eu sei onde a pessoa trabalha, não quer pagar, não, pega os alimentos do salário dele, mas salário é impenhorável? Você leu esse artigo aí agora? Na sua cara? É uma das exceções de impenhorabilidade do salário. Descontos por conta de alimentos. Gente, quando é servidor público, ou quando é militar, e chega, me fala que o devedor dos alimentos é militar ou é servidor público, eu choro. Eu abraço o cliente chorando. Eu te amo. Obrigado. E a gente abraça. Por quê? Você tá doido? É a garantia. Vai pegar do salário. Por quê? Porque sim. Porque Deus tocou o coração do legislador. O legislador falou isso. Ah, não, mas e se você estiver advogando para o executado? Meu Deus. O que é isso? Que coisa perigosíssima que tem. Então não tem para onde correr. É o que eu falei com você. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Aqui não tem brincadeira, não. Tá bom? Mas, pessoal, isso é interessante. E vocês notaram que até valores de dívidas passadas podem ser cobradas parceladas, pegando 50% do valor líquido. Ah, que dó não, gente. Tá devendo alimento, tem que pagar.
É porque a gente tem muito esse pensamento de... Não sei, alguns alunos me perguntam, Eduardo, você sente dó quando prende, quando pega um bem de uma pessoa, pega um carro, uma casa, você sente triste? Claro que não. Eu sou advogado. Eu não me relaciono com o processo com sentimento. A advocacia é razão, não é emoção. Se eu for com emoção, eu dou depressão, porque o que advogado vive é difícil. Quando eu vejo um devedor sem preso, eu falo que a lei está sendo seguida, vai pagar. Quando eu vejo pegando um patrimônio, eu choro, porque vai pagar meu cliente, vai pagar eu também. Pra você ver, vai me pagar eu, meu Deus. Vai me pagar também, ué. Ah, Eduardo, você é muito insensível. Que insensível, gente? Isso é a aplicação do direito. Nós aqui não vivemos com emoção, não. Eu falo isso sempre com os alunos, pessoal. Na vida dos operadores do direito, a emoção não entra. Porque emoção cega. Nós somos razão. E na razão você vai buscar o cumprimento do direito do seu cliente. Aí vai depender de qual lado está. Tá bom? Gostar dessa coisinha show de bola aí, gente? Sim ou não? Meu Deus. Não para não, né? Eduardo, estou com vontade de chorar. Fica tranquilo, relaxa, vai dar certo. Vamos seguir aqui. Vamos lá para o 530. Acabou não. Falou que se não cumprir a obrigação, vai observar o artigo 831 e seguinte. Você sabe o que é isso? Vai penhorar suas coisas. Tá bom? Vai penhorar seus bens. Vai pegar seu patrimônio. É isso que está falando, tá bom? João falou, já perdi muitos e tive dó, mas tive de cumprir a ordem. João falou exatamente. Você pode até sentir internamente, João, mas você está lá, é militar, não é, João? Você está lá para cumprir a ordem. É tanto que se, como militar, você não cumpre, você ainda tem o risco de sofrer um processo por descumprimento da lei. E servidor específico é prevaricação. Concorda comigo? Por isso que a gente tem que ter, não é maldade, pessoal, é a aplicação da lei. Tranquilo? Ainda lá no ponto do CPC que fala da execução, do cumprimento de sentença de alimentos, o artigo 531, coloca aí na telinha para vocês, fala que o disposto nesse capítulo, ele vale tanto para os alimentos definitivos quanto para os provisórios. É o que eu falei, pode ser uma sentença, mas pode ser, por exemplo, uma tutela de urgência, que garantiu desde o começo o valor dos alimentos que eram devidos, tá bom? O parágrafo 1º fala que na execução dos alimentos provisórios, bem como dos alimentos que são fixados em uma sentença que ainda não tenha transitado em julgado, vai se fazer por um processo apartado. Outro processo, mas comunicando-se a esse processo principal. E no parágrafo 2º fala que o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos que tenha sido proferida aquela sentença. Tranquilo? Maravilha. Acabou não, viu, gente? Gente, devedor de alimentos tem paz não, viu? Fala a verdade, César. Leia aí o 532. 532 fala pra gente que verificada com alguma conduta procrastinadora para enrolar, demorar do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática de crime de abandono material. Hoje não acaba não. Gente, pessoa, eu tenho certeza que a pessoa depois de assistir uma aula dessa, eu nem devo alimentos, eu já vou deixar um dinheiro reservado, gente. O medo é grande. Porque aqui não basta a pessoa ser presa, não basta pegar o salário da pessoa, não basta pegar o patrimônio. Você tem aí do risco de ser processado criminalmente pelo Ministério Público por abandono material. Brinca com a justiça, brinca. Vai nessa, enrola. A lei é dura. É o que eu falo. De todas as execuções, a que tem tido maior eficácia é a de alimentos, viu, gente? Vocês estão doidos para fazer uns acordos aí? 100 mil, 30 mil, 40 mil, pegar o patrimônio? Ah, um detalhe. Vai entrar 120 mil para o seu cliente. Você vai receber um percentual, né? Vamos falar normalmente em torno de 30%. Você vai ficar com dó? 120 mil acordo. Quanto que vai entrar para você? Um valor razoável. Muito bom.
Ah, não, mas eu tenho dó. Eu não vou pegar. Vai não. É perigoso, sei lá, ser oficial de justiça, pegar a força do patrimônio da pessoa. Porque a vida nossa é isso. Tranquilo? Artigo 536. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento de valor mensal da pensão. Isso aqui é um outro tipo de alimento. Estão vendo aqui, ó, Luciene, com um grande aluno aí. Como é que é o nome, Luciene? Desse grande aluno? Me fala aí que eu quero saber. Mas aqui fala... Como é que é o nome dele? Luiz Henrique. Ei, Luiz Henrique, tá bom? Tá aprendendo aí todos, né? Fique esperto. Sua mãe der um pulinho fora, você já sabe tudo que tem que fazer, né? Já tá aprendendo tudo aqui dos alimentos. Pessoal, seja bem-vindo, Luiz. E espero que você esteja aprendendo muito aí. Combinado? Combinado. É isso aí. Pessoal, em relação ao 536, é um alimento diferente. Não é aquele alimento de pai, mãe, filho, avô, neto, esposa. Existem situações que eu sou condenado a pagar, por algum dano, uma prestação. Uma pensão, por exemplo. Isso acontece muito, você sabe onde, pessoal? Questão trabalhista, onde o trabalhador morre no serviço. Eu tive um caso mesmo que eu advoguei para a empresa, eucalipto, eu acho, que é grande, que vai crescendo, é eucalipto, né, gente? Você sabe mais que eu dessas questões, que o povo hoje usa muito, eucalipto, pinheiro, sei lá, é uma árvore grande. Eucalipto e pinos, todos dois crescem muito. Cresce muito, fica muito grosso, né? Pesado e tal. Infelizmente, uma fatalidade aconteceu na empresa a qual eu advogo, uma das empresas que eu advogo, né? E a árvore caiu em cima do trabalhador. Esmagou, né? Morreu. É uma árvore gigantesca, caiu e morreu. E aí a família pediu pensão. No caso desse meu cliente, nós conseguimos, por uma perícia, comprovar que houve alguns erros e a pensão não foi da forma que eles queriam. Que eles queriam até os 60 e tantos anos, a gente conseguiu fixar até os 20 e pouco. Porque a gente provou que tinha EPI e que houve também um erro na conduta do trabalhador que morreu. Na perícia se constatou. Só que foi fixada uma pensão. Seria esse exemplo. Existem danos que geram necessidade de pagamento de pensão. Eu tenho um caso de uma cliente que a gente está cobrando, hoje já tem mais de 1,4 milhão de reais que a gente está cobrando da cliente, cobrando para ela, de pensão. 20 anos, ninguém nunca pagou. E o processo já está caminhando, já está em 1 milhão e 400, e agora nós começamos a pegar patrimônio dos devedores. Ah, mas 1 milhão e 400? Porque é pensão, é alimento. É devido à parcela determinada e às vincendas. Tem mais de 20 anos o processo. Todas as prestações que vão vencer. Sabe quantas páginas tem de atualização? Vocês lembram daquela tabela de atualização, pessoal, que a gente fez? Você sabe quantas páginas só de tabela de atualização tem esse processo? 48 páginas, só para atualizar. Quem faz essa atualização é um contador do meu escritório, de tão complexo que é. Eduardo, mas se é processo de alimentos durar 20 anos? Não é de alimentos, era um processo por um acidente de trânsito que foi fixada a necessidade de um pagamento de pensão. Essa situação aqui, a pensão, ela tem esse caráter alimentar. E está falando aqui, é o que está no artigo 536, tá vendo, Maria? É diferente daqueles alimentos que a gente estava falando, tá bom? E nesse caso, realmente demorou um pouco mais. Dificilmente o processo de alimento vai demorar, de alimentos normal, vai demorar esse prazo, tá bom? Em relação aqui ao parágrafo 1º do 533, fala que o capital, que fala aqui desse fundo, ele vai ser representado por imóveis, direitos reais, títulos, documentos que podem ser alienados e que ficam constituídos para ter um patrimônio para resguardar aquela pessoa que vai receber a pensão, tá bom? Parágrafo 2º, fala que o juiz ele vai substituir a constituição desse capital
pela inclusão do exequente em uma folha de pagamento, por exemplo, de uma pessoa jurídica, que tenha estrutura. Por exemplo, em vez de ter esse capital que tem que ser criado, nesse caso do meu cliente, a empresa era grande, e aí colocaram ele como se fosse um funcionário da empresa. Não é funcionário, mas ele está na lista de pagamentos mensais que aquela empresa faz. Então, não precisou constituir um capital, porque a própria empresa já ia pagando mensalmente, como se fosse um salário, mas para a família. Tá bom? Parágrafo 3º, informa que se sobrevier alguma modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento dessa prestação. Isso para todos, viu, pessoal? Todas as questões de... Eduardo, Ah, você falou aí numa questão de trânsito, e me ocorreu uma possibilidade. Por Pois exemplo, quando você começa uma ação, nesse caso aí de pensão, o executado, ele pode fazer depósitos em juízo, pode? e aí essa correção não vai atingi-lo, né? Não. Porque aí você está se resguardando. Tá bom? Tranquilo. Ou você faz em juízo, ou se o juiz mandar, se aí o juiz na ordem te falar para depositar na conta, você tem que cumprir a ordem. Entendeu, Juliano? Você tem que depositar na conta que o juiz mandar. Se ele não falar, você faz os depósitos em juízo, se estiver questionando. É tranquilo, porque aí você está, igual, por exemplo, o executado e o exequente estão em uma demanda judicial para saber se aquele valor vai ser devido. Sim. Né? Aí o executado, no caso, fala assim, não, senhor juiz, eu faço a questão de fazer os depósitos já para me precaver no caso de uma futura condenação ou não. Se eu não for condenado, é uma poupança para mim. Mas Exatamente. se eu for condenado, ela já está depositada para o exequente. Só que tem um detalhe, Juliano, isso também vale muito para as outras execuções. Por exemplo, todas as outras execuções, você teoricamente poderia fazer isso. Só que na de alimentos tem uma peculiaridade. Alimento tem uma urgência muito grande. Então, por mais que não tenha uma sentença, normalmente nas ações que envolvem alimentos, você tem tutelas de urgência para fixar o que se chama alimentos provisórios, aqueles que serão devidos enquanto não tiver uma sentença. E quando ele é fixado, você deve aquele valor. Não é, mas e se no final falar que eu não devo? O que foi pago acabou. Tem essa peculiaridade do alimento, você não pede de volta. Olha como é que é pesado. Por isso que você tem que estar acompanhado por um advogado o tempo inteiro, para evitar ter prejuízo. Mas o que você falou, teoricamente, seria possível, salvo se o juiz não determinar especificamente o depósito em uma conta específica. Tá bom? Pois é, Eduardo. Essa é a minha dúvida, por exemplo, nesse tipo de questão. Até porque no futuro a gente pode deparar com uma situação similar. Sim. No caso, por exemplo, se eu estiver defendendo o executado, certo? E o exequente, o juiz vai lá e entende, existe uma demanda, eu posso entrar com alguma coisa que me preserve, porque a partir do momento que eu estou pagando aquilo ali, e no futuro eu ganho a demanda, e aí eu não vou receber, tem alguma coisa que eu posso me precaver quanto a essa cobrança? Em relação aos alimentos é mais difícil. Nas outras todas você tem. Nos alimentos especificamente, se tiver sido já fixado, por exemplo, um alimento provisório, tem que pagar. É uma triste realidade, mas é o que a lei determina. Em todos os outros, aí o que você pensou é exatamente dessa forma. Eu quero continuar discutindo, não concordo, mas vou depositar aqui até para não ter maiores prejuízos. Tudo bem. Mas quando é alimento, se você quer não ter prejuízo, como por exemplo a própria prisão aqui, o ideal é se efetuar o pagamento onde o juiz determinar. Se determinar na conta específica, se não falar de conta, vai fazendo depósitos judiciais, tá bom? Mas um detalhe, você vai depositar em juiz, mas nada impede que a parte contrária vá e solicite que o juiz expeça alvará, porque é a questão alimentar. Você vai ter o trabalho, vai dar mais trabalho para outra parte, mas teoricamente vai chegar na mão dela da mesma forma. Tá bom? Mas é uma dúvida muito pertinente e interessante, viu, Juliano? E quanto ao executado, ele pode, no futuro, por exemplo, se ganhar demanda, relacionar a União, ou o Estado, ou o município, quanto a essa decisão que o prejudicou? Não, quanto o Estado, acho muito pouco provável, só se tiver uma fraude, alguma coisa nesse sentido. Ele poderia tentar pleitear o valor de quem é
que tem a obrigação alimentar. Descobre, então, quem é que tem a obrigação e cobra da pessoa que estava devendo e que você pagou no lugar dela. Talvez seria uma forma. Entende? Mas contra a Fazenda, União, Poder Judiciário, entendo não ser algo viável. Tá bom? Mas, Eduardo, da forma que Juliano colocou aí, então, não é viável, então, ele ficar depositando ele só deposita em juízo se ele quiser dar um trabalho a mais. Mas se o juiz determinar, por exemplo, que tem que depositar em uma conta e ele faz em juízo, o juiz pode entender que ele está tentando fazer algo para procrastinar, para demorar. Então, o que tem que ser feito? Seguir o que o juiz mandar na ordem. Se já tivesse sido fixado um alimento provisório, cumprir e pagar onde o juiz mandar. Se ficar com dúvida, aí deposita em juízo. Tá bom? Para não ter risco. Aqui é muito perigoso. Certinho? No que diz respeito aqui ao parágrafo final, aqui só vem falar a questão de salário mínimo como base, nesse caso está pensando 533, e que a obrigação de alimentos, depois de paga, o capital vai ser liberado. Em relação à dúvida, Juliano, só me fala aqui se você entendeu, porque é uma dúvida muito importante, e qualquer coisa eu falo mais aqui sobre ela. Me fala aqui, amigo. Não, eu entendi. Eu posso não concordar com a aplicabilidade da lei, mas eu entendi. A gente fica até, não concorda pela visão do executado, realmente, mas é o que a lei determina. E por que isso, Juliano? Você sabe qual o motivo? Porque se eu tivesse que esperar um processo terminar para ter o dinheiro de volta... É necessidade iminente. A pessoa morre. Eu estou falando aqui, a gente está falando aqui de dinheiro, valores altos, tudo bem, brincamos muito, mas pensa naquela pessoa que é R$100, tem pensão que é R$200, gente. É questão de pessoas que têm condição que, se não tiver os R$200, ela não come. Se tiver que esperar um processo judicial que, por muitas vezes, é moroso, aí o Estado não seria eficiente. É por isso que existe essa caminhada. Tá bom, Juliano? Mas, realmente, eu entendi a inquietude. Vamos sair do cumprimento de sentença e vamos ali rapidinho na execução. Artigo 911 fala para a gente que na execução fundada em título executivo extrajudicial, que contém uma obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e as que vencerem em seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazer. Até aí, pessoal, é igual tem no cumprimento de sentença. É tanto que o parágrafo único fala, aplica-se no que couber os parágrafos 2º a 7º do artigo 528. Nós já vimos agora, o que é isso, gente? Prisão, 1 a 3 meses, pagamento, todas aquelas peculiaridades também se aplicam aqui. Sabe a questão do salário? Na execução também tem. Artigo 912 está na tela para vocês. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto na folha do salário daquela pessoa. Tranquilo? Por isso também o parágrafo 1º e 2º, como está lá no cumprimento de sentença, também fala. Se não cumprir, tem ordem de crime de desobediência, tem que fazer o desconto, vai ter o valor, o tempo de duração, tudo detalhado. Por fim, na parte da execução, o artigo 913 fala que, se não for requerida execução aqui, pode seguir a caminhada da execução sem prisão, respeitando o artigo 824 seguintes, a execução por quantia certa, que nós vamos começar a tratar no próximo encontro, a execução de quantia certa. Então, não quer dizer que você é obrigado a fazer uma execução e que obrigatoriamente vai ter prisão do executado. Não. É só se você entender que isso é necessário. Tranquilo? Observação, pessoal. No que diz respeito à execução, lá no CPC, é só isso. Por isso que nós tivemos um cuidado maior na parte que estávamos tratando do cumprimento de sentença, que a própria execução de alimentos remete ao cumprimento de sentença. Meus amigos e minhas amigas, quero saber de vocês. Tudo que eu queria falar, eu consegui falar. Conseguiram compreender essa matéria? Desmistificar algumas lendas urbanas que a gente tem de alimentos? E entender como é na prática? Sim ou não? Gostaram da aula? Gostaram desse? É uma aula mais polêmica, porque vem muitas dúvidas, e isso é interessante. Mas quero saber, ficou compreendido? Estou vendo aqui a Jamile falou que sim, Denilson falou que sim, Roberta sim,
Alessandro, claro. Renata, Juliano, maravilha. Ficou tranquilo. Maravilha, então. Pessoal, vou só pedir, então, um favor, rapidamente, não vou demorar muito. Vou encerrar a gravação e venho conversar com vocês. Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Nos encontraremos em outras oportunidades. Um grande abraço. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu este encontro. Até a próxima.